Bom dia a todos, boa tarde, boa noite. A aula de hoje vai ser a continuação, da aula passada. Então, na aula passada a gente falou sobre a reprodução assexuada. Então, nessa aula a gente vai entrar aqui na reprodução sexuada e a gente vai começar pelas plantas. Então, a reprodução sexuada que a gente vai ver aqui vai ser nas seguintes plantas: briófitas, que são os musgos, as pteridófitas, como as samambaias, por exemplo, gimnospermas, as coníferas, por exemplo, os pinheiros, e as angiospermas, que são todas aquelas plantas que possuem flor e frutos. Em relação à reprodução sexuada, ela pode, nos organismos, ela pode apresentar uma fecundação interna. Então, o encontro dos gametas, espermatozoides, óvulos, ocorre dentro do corpo, ou pode ocorrer fecundação externa, que aí geralmente vai estar associada a meio aquoso. Em se tratando da reprodução das briófitas e das pteridófitas, são plantas que elas estão restritas a ambientes úmidos, como por exemplo cachoeiras, florestas úmidas, represas, lagos, rios. Então, todo ambiente que for úmido, a gente vai encontrar briófitas e pteridófitas. Isso acontece justamente pelo fato de que as briófitas e pteridófitas são plantas que dependem da água para a reprodução. Então, isso é um fator que limita um pouco a distribuição geográfica dessas plantas. Então, elas estão sempre associadas a ambientes mais úmidos. Então, as briófitas, um exemplo aí são os musgos. Em relação ao ciclo reprodutivo das briófitas, é bastante simples. Então, a gente vai começar aqui, por exemplo, na letra A gente tem duas plantas aí. A da esquerda é uma briófita, é uma planta macho, e vai produzir, então, o que a gente está vendo aí, esse verde, são os gametófitos, que é a fase duradoura dessa planta. Então, na esquerda aí, a planta macho vai produzir os anterozoides, que nada mais são do que os gametas masculinos dessa espécie. Eles são gametas que têm flagelo, são gametas móveis. E já na direita a gente tem uma planta fêmea que vai produzir, então, os gametófitos aí produzem os gametas femininos, que é chamado de oosfera, que é o óvulo, por exemplo, é um gameta imóvel. Então, do A indo para o B, quando ocorre na presença de água, os anterozoides vão de encontro à oosfera. E aí, do B para o C, acontece então a fecundação. Então, nessa figura aí, tanto o processo A para o B e o B para o C, a gente tem uma fase sexuada da reprodução, que acontece a união dos gametas, Então, forma ali na figura C um zigoto, que é diploide, que é oriundo dessa fecundação. Já do C para o D, o que ocorre é que em cima do gametófito, que é essa fase duradoura que a gente vê aí de verde, começa a nascer o esporófito, que é justamente uma estrutura que vai produzir os esporos. De início, os esporos eles são diploides, mas depois eles sofrem meiose e ficam haploides. E aí esses esporos, quando acontecer a abertura desse esporófito, os esporos vão ser liberados, levados, por exemplo, pelo vento, pela água, caem no solo e vão germinar, gerando então uma planta fêmea e uma planta macho. Nos esporos já está determinado geneticamente quais esporos vão gerar planta fêmea e quais esporos vão gerar planta macho. Então, no processo aí de C para D, a gente tem o nascimento do esporófito, que ele cresce em cima do gametófito. Do D para o E,
a gente já tem esses esporos caindo no solo e germinando, gerando aí duas plantas jovens, que do processo E para o A vai se desenvolver em uma planta adulta, né? Dois gametófitos jovens que vão virar gametófitos adultos. E aí inicia novamente o ciclo de reprodução sexuada. Então, nas plantas, a gente fala que ela tem um ciclo, uma alternância, né, de gerações. Ela tem uma fase sexuada e uma fase assexuada. Então, do processo A para o B para o C, é uma fase sexuada. Do C para o D para o E, é uma fase assexuada. Então, as plantas têm esse ciclo haplodiplobionte, que a gente chama, que é justamente essa alternância de gerações, uma fase sexuada e uma assexuada. Aí na direita é possível perceber uma foto que tem algumas cápsulas de esporófitos de um musgo, né, em desenvolvimento. E aí dentro dessas cápsulas verdes vão ter os esporos. A gente pode perceber que essas cápsulas têm até umas gotículas de água nela. Então mostra que justamente esses musgos eles vivem em ambientes que vão ter umidade, né, bastante úmidos, porque eles necessitam da água para a reprodução. Bom, em relação ao ciclo reprodutivo das pteridófitas, né, que são as samambaias, por exemplo, na figura A, nesse esquema aí, na figura A, é possível perceber a geração duradoura dessa planta, que é justamente o esporófito. Então a gente tem um esporófito, que nada mais é do que essa planta aí, em verde, essa samambaia. E na parte de baixo da folha, que é possível ver até na figura da direita, justamente na parte de baixo da folha, nessa parte de trás, né, das folhas das samambaias, vão surgir os soros. Os soros são esporângios e dentro desses esporângios vão estar os esporos, né, é uma estrutura que vai abrigar os esporos. E esses soros, então, em determinado momento do processo A para o processo B, eles se abrem, né, se rompem e os esporos que estão dentro deles vão cair no solo e posteriormente vão germinar, né, do processo B para o processo C. Esses esporos germinam e geram então um que a gente chama de prótalo, né, que é o gametófito, que ele é hermafrodita, ou seja, ele possui tanto o anterozoide, que é o gameta masculino flagelado, quanto a oosfera, que é o gameta feminino imóvel. E essa fase de prótalo, né, desse gametófito hermafrodita, que está representado no processo C, não é uma fase muito fácil de se ver, né? Geralmente a gente percebe mais as samambaias aí, que é a fase esporofítica. Essa fase gametofítica é mais difícil de ver. Então do C para o D ocorre uma reprodução sexuada, né? Do processo A até o processo C é a reprodução assexuada através dos esporos. Já do C em direção ao D, a gente tem a fase sexuada, porque na presença de água, esses anterozoides vão de encontro à oosfera e vão fecundar então a oosfera, formando um zigoto, né, diploide. E aí então na figura D, a fecundação já ocorreu. Da figura D para a figura E, essa fecundação vai gerar então um esporófito, que vai crescer em cima do gametófito, que a gente está percebendo aí na figura E, que é justamente a nova planta, né? Uma planta jovem. E essa planta jovem do E vai se desenvolver na planta A, que é a planta já adulta. E esse esporófito, se desenvolve em cima do gametófito, como a gente pode ver na figura E, ele vai nutrir, tirar seus nutrientes a partir do gametófito. Então, à medida que esse esporófito for crescendo, essa planta jovem vai crescendo e virando planta adulta, ela vai se alimentando do gametófito até conseguir matar esse gametófito e se desenvolver numa planta adulta. A gente pode perceber que desde a fase gametofítica já possui algumas raízes ali, né? A gente chama de rizóides. Então esse é o ciclo reprodutivo das pteridófitas. Novamente do A para o B, uma fase assexuada, reproduzindo através de esporos, e do B
para o C, do C para o D até o E, é a fase sexuada. Bom, as referências dessa aula foram retiradas todas desse livro A Poema, que é do Programa Nacional do Livro Didático, que a Escola Estadual Nila Fará adota em 2020. Então eu tirei tudo desse livro aqui.